todos os lugares por onde passa, o homem modifica a paisagem, adapta o meio ambiente às suas necessidades. Com o tempo, a natureza tenta refazer o cenário, mas o impacto é irreversível. De vez em quando, uma construção perdida no mato lembra que o homem que chegou aqui há muito tempo veio para ficar. E as marcas na paisagem são a prova de que a convivência com o meio ambiente é tensa, transformadora. Essa tensão é o tema dominante em todo o complexo estuarino lagunar. É possível transformar sem destruir? A resposta a essa pergunta pode definir o destino de toda a região, considerada como um dos últimos ecossistemas não comprometidos pela poluição em todo o litoral do Atlântico Sul. Esse destino está hoje praticamente nas mãos de mais de 150 mil pessoas que vivem aqui. Elas estão concentradas principalmente em 4 cidades. Iguape, no extremo norte do complexo, a maior das cidades paulistas da região. Cananéia, um dos primeiros polos da ocupação portuguesa em todo o Brasil. Antonina, já no litoral do Paraná, uma cidade perdida no tempo desde que deixou de ser um dos portos mais importantes do país. E Paranaguá, com 100 mil habitantes, um polo industrial no extremo sul do complexo, o maior porto graneleiro do Brasil. Nossa equipe percorreu toda a região para descobrir como se dá a relação entre o homem e o meio ambiente num dos poucos lugares ainda preservados do país. A viagem durou 3 semanas e começou pela cidade de Iguape. A ocupação dessa área é bem antiga e remonta à época do descobrimento do Brasil. Alguns historiadores acreditam até que Iguape foi habitada por espanhóis e portugueses antes mesmo da chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza. Desde o século passado, a cidade de Iguape está associada ao Valo Grande, a primeira grande intervenção do homem na natureza daqui da região. Uma intervenção que trouxe prejuízos para a cidade e cujas consequências estão repercutindo até hoje em boa parte desse litoral. Apoiada pelo encanto de antigos casarões, Iguape é uma cidade que tenta viver do turismo. O charme da tradição está nas fachadas pouco conservadas, retratos de uma história de muita riqueza. A descoberta do ouro no século XVII nos afluentes do Ribeira transformou Iguape em polo de mineração antes mesmo de Minas Gerais. A prova está aqui. A casa onde funciona o Museu Histórico da cidade já abrigou a primeira fundição de ouro do Brasil. Mas o auge econômico aconteceu no século passado. A produção de arroz ao longo do Vale do Ribeira era tão importante que a cidade chegou a ser um dos maiores portos de exportação do Brasil. A ambição de abastecer esse porto mais rapidamente foi motivo para a construção da primeira grande obra hidráulica do país, o Valo Grande, um canal de ligação entre o Rio Ribeira e o porto de Iguape no Mar Pequeno. A ideia era encurtar o trajeto de 53 quilômetros que os produtores de arroz tinham de percorrer, passando pela Foz do Rio e pela Barra de Capara, até chegar ao porto. Quando foi aberto, em 1855, o valo tinha mais de 3 quilômetros de extensão e apenas 4 metros de largura, o suficiente para dar passagem para 2 canoas. Iguape só não contava com o impacto da obra no meio ambiente. As margens de areia não resistiram à erosão e o canal se alargou, até atingir mais de 200 metros. Essa foto antiga do porto dá a dimensão do desastre que se seguiu. Nessa época, era possível ver a Ilha Comprida lá no fundo, na outra margem do canal. Hoje, o que se vê a partir do porto são esses bancos de areia cobertos pelo manguezal. Eles foram se formando a partir do volume cada vez maior de água e sedimentos que o Ribeira passou a despejar no Mar Pequeno. O assoreamento expulsou os navios que vinham buscar o arroz. E foi assim que o valo acabou inviabilizando o porto e a própria cidade, que entrou em decadência. Não foi só a cidade que sofreu com o valo. Durante 130 anos, o equilíbrio da laguna foi rompido pela grande quantidade de água doce do Ribeira trazida pelo canal.
Tempos magros para a pesca. Os peixes fugiram de Iguape em busca de outros cantos da laguna onde a salinidade da água estivesse preservada. A pressão de ambientalistas e pescadores que exigiam a recomposição da laguna somou-se ao medo de que o valo acabasse engolindo a cidade no processo de erosão. E o resultado foi a construção desta barragem há 10 anos. Quais foram as consequências que o fechamento do Valo Grande trouxe para a região do estuário? O fechamento do Valo Grande trouxe, assim, vários benefícios para a região do estuário. Um dos benefícios foi a melhoria da qualidade da água, pois houve, assim, uma diminuição de sedimentos. Havendo diminuição de sedimentos, houve uma melhoria na transparência da água e, consequentemente, um aumento da fotossíntese. Havendo, então, maior penetração da luz solar, nós tivemos, assim, um aumento de todos os organismos aquáticos, tanto como ostras, peixes e moluscos e crustáceos em geral. Coincidência ou não, ao fechamento do valo seguiu-se um novo desastre, as enchentes de 1981 e 1983. O Rio Ribeira não perdoou nada. Ao procurar novos limites para conter suas águas na época das chuvas, acabou arrastando quilômetros de bananais e destruindo a criação em boa parte do vale. Essa barragem foi inaugurada em 78, ela era bem mais alta e a estrada que passava por cima era asfaltada. Mas, segundo os opositores da barragem, o represamento das águas do Rio Ribeira estava agravando o problema das enchentes na região. Por isso, a barragem foi rebaixada em 86. Desde então, ela está desse jeito, abandonada e mal conservada. Quando chove, a água do Ribeira passa por cima da barragem e volta a invadir o Mar Pequeno. E quando a maré sobe, como está acontecendo hoje, é a vez da água salgada atravessar a barragem. Mas não é só pela barragem que as águas do Ribeira ameaçam invadir outra vez a laguna. Quando sobrevoamos a foz do rio, foi possível ver a formação de bancos de areia na Barra do Icapara, onde as águas se misturam. Os moradores de Iguape dizem que o assoreamento é recente e temem que o rio, impedido de desaguar livremente no mar, volte a cair em grande quantidade para dentro da laguna. Eu mostrei as imagens em São Paulo para o geólogo Odair José de Souza, do Centro Tecnológico de Hidráulica do Departamento de Água e Energia Elétrica. Ele comparou o que viu com fotos mais antigas do mesmo lugar e confirmou: a Barra do Icapara está diminuindo com o assoreamento. Através de gráficos, ele me explicou que a areia trazida pelo rio e pelo mar está fazendo com que a Ilha Comprida aumente de tamanho, avançando para dentro da barra. Dessa vez, a culpa não é só do homem. O processo é natural, segundo o geólogo, mas pode modificar a foz do rio. Mas isso então não compromete novamente a vida marinha que retornou a essa região com o fechamento do valo, o equilíbrio entre água doce e água salgada? Deve comprometer. Eu não diria que o comprometimento é tão grande quanto naquela época, porque naquela época praticamente toda a água do Ribeira ela entrava no Mar Pequeno, não é? Através do Valo Grande. Mas deve haver algum comprometimento com esse refluxo das águas que saem pela Barra do Ribeira e retornam ao Mar Pequeno através da Barra do Icapara. Com a passagem das águas do Rio Ribeira para a região lagunar, nós vamos ter, assim, uma poluição novamente na região. A CETESB fez, junto com o Instituto de Pesca e outras instituições, uma análise da água e verificou que existe, assim, uma grande quantidade de chumbo nas águas do Rio Ribeira, chumbo esse que provém lá do Ribeirão das Rochas, no Paraná, principalmente. E esse chumbo é bastante tóxico, ele se acumula nos peixes e o peixe é consumido. E então um fator importante, assim, a gente evitar essa poluição por chumbo. Não só o chumbo, como outros metais pesados. Se a água ultrapassar, nós vamos ter uma contaminação da região lagunar por agrotóxicos, metais pesados e mercúrio, inclusive. Com
Com a economia minada por todos esses problemas, Iguape joga hoje todas as fichas na carta do turismo. Uma carta de risco que já está criando novos problemas para o meio ambiente. O ponto de chegada desta ponte deveria ser a Ilha Comprida, que tem a praia de mar mais próxima a Iguape. A construção foi interrompida no ano passado. Ela é hoje a melhor representação de um impasse. A ilha pode ser ocupada? Para muitas imobiliárias, a dúvida não existe. Desde a década de 50, a Ilha Comprida vem sendo retalhada em milhares de pequenos lotes de 10 por 25. Por enquanto, poucos lotes foram ocupados. Mesmo assim, boa parte da vegetação primitiva já foi derrubada. Nem os manguezais foram respeitados. Por que esses loteamentos não estão todos ocupados? Eles não estão todos ocupados porque a turma que comprou, normalmente é pessoas que não têm recursos. Eles compraram os lotes e largaram aí, porque era fácil de comprar, era barato antigamente, era tudo vendido muito barato. E onde é que eram vendidos esses lotes, além daqui? Eram vendidos aqui na ilha, eram vendidos em porta de fábricas, eram vendidos em São Paulo, nas ruas, corretores andavam vendendo. Então qualquer um tinha condições de comprar. A situação preocupa o governo de São Paulo, que transformou a ilha em área de proteção ambiental e proibiu a implantação de novos loteamentos. A medida faz parte de uma política mais ampla para o turismo na região. Nós achamos que o turismo seria uma atividade econômica suplementar, mas que deve ser tratada com enorme cuidado a fim de não se acabar com a galinha de ovos de ouro. É importante que o turismo numa região tão importante para outras funções e tão frágil do ponto de vista do ecossistema seja tratado adequadamente, né? Nada de enormes conjuntos, nada de enormes obras rodoviárias. É importante que apenas pequenas pousadas possam permitir o turismo ecológico e a educação ambiental. Muita gente acha que a medida veio tarde. Se todos os lotes já vendidos forem ocupados, a descaracterização do ambiente será grande. E para os ambientalistas que se opõem à ocupação da ilha, o resultado vai ser grave. A Ilha Comprida, ela se formou de sedimentos, de cascalho, mas ela não tem uma base sólida. E isso significa que pode haver, como já aconteceu quase há uns anos atrás, uma tempestade forte que houve aqui, ela quase que cortou a Ilha Comprida ao meio. O que vai acontecer se toda a Ilha Comprida for ocupada? Olha, uma coisa que eu prefiro não estar vivo quando isso acontecer. O mar aqui já está constatado que está subindo 1 centímetro por ano. Deve ter ouvido falar disso. Ele está subindo 1 centímetro por ano. Quer dizer, em 100 anos é 1 metro. 100 anos não é nada. Em termos geológicos não é nada. Isto quer dizer que se a tendência continuar, é possível que a Ilha Comprida desapareça um dia. Enquanto a ilha não afunda, outras situações absurdas vão acontecendo. Diz o folclore da região que se todos os loteamentos existentes forem de fato implantados, a Ilha Comprida passaria a ter 3 andares. A Prefeitura de Iguape, que administra a parte norte da ilha, calcula que existem mais de 70 mil lotes não localizados, além dos 200 mil que já estão cadastrados. A confusão é tanta que os funcionários quase não conseguem dar conta do volume de consultas e dúvidas de proprietários de lotes. O que as pessoas querem saber? Normalmente querem informações sobre tributação e localização do terreno. Algumas pessoas que compraram terreno há 20, 30 anos atrás não encontram mais esse loteamento, nem o lote. Então, para isso, ela procura a prefeitura para saber sobre a localização. Apesar de alguns casos, nem a prefeitura sabe dizer onde que é o terreno. São casos de loteamentos que perderam validade judicial ou foram cancelados devido à disputa com terceiros.
E conflito por posse de terra é o que não falta na ilha. Aliás, como em todo o Vale do Ribeira. Uma situação que vem se complicando a cada ano que passa. Quando é que se agravou o problema de conflitos de terra? Com o aumento das vias de acesso para a região, com a abertura, especificamente com a abertura da BR-116 e com a construção da estrada Biguá-Iguape. Por quê? Porque nesse período, melhorado o acesso, todos aqueles que não moravam na região, mas possuíam títulos, para cá vieram na intenção de se apoderarem das terras pretensamente de seus antepassados. Como é que acontece a superposição de títulos em Ilha Comprida? A Ilha Comprida, por não ter sinais geográficos, não tem um morro, não tem um rio, ela é imprecisa nos seus limites. Então, nós temos visto títulos de um extremo da ilha ser colocado no meio da ilha. Ou então, aquele procedimento de um morto ter dois inventários, sendo um realmente da terra que ele possui. E o segundo, quem adquire um título originário do segundo inventário vai procurar terras em cima das que não são do falecido. Haroldo Atanásio é uma vítima dessa história de dois inventários para um mesmo morto. Ele me mostrou um terreno que vinha sendo ocupado pela sua família há mais de 100 anos. Haroldo nasceu aqui e foi embora há 30 anos. Quando voltou, encontrou essas placas de loteamento e descobriu que, graças a um segundo inventário, os herdeiros de seu antigo vizinho se apossaram de boa parte das terras da família, vendendo tudo em seguida para os atuais loteadores. Haroldo entrou na justiça, mas corre o risco de perder, pois como a maioria dos posseiros tem poucas provas a seu favor. Como é que o senhor se sente com essa situação? Quer dizer, o senhor tem uma terra que pertenceu ao seu bisavô e hoje o senhor está na iminência de perdê-la. É um caso praticamente, vamos dizer, desesperador, porque você não tem para onde correr, não é? Procura a justiça. A justiça praticamente é negativa a nós, porque a família tem pouco recurso e a área realmente é grande para o recurso que nós temos. Um primo de Haroldo que morava aqui nem tentou brigar. Quando a disputa começou, ele simplesmente mudou para outro lugar na ilha. O que esse pessoal de fora falava para vocês? Roubaram tudo aí, violaram tudo, roubaram, comeram tudo e nós ficamos na mão. Só isso que aconteceu. Como é que eles falavam que a terra era deles? Eles falaram que a terra era deles, né? Como? Como não sei, mas que eles insistiram que a terra era deles, insistiram. E vocês? E nós falamos o quê? Nós não tinha nem voz ativa de falar nada, pois. Eles armados, todos armados, agora a pessoa ia falar o quê? Era obrigado a ficar quieta. Nem todos desistem. Nós fomos conhecer uma comunidade de pescadores no sul da Ilha Comprida que passou por um problema parecido. A diferença é que os moradores optaram por ficar na terra e brigar na justiça. O nome da vila representa bem o espírito da comunidade. Trincheira. Trincheira foi ocupada há muito tempo por uma família. Os descendentes foram se casando, tendo filhos, que criaram novas famílias e foram ficando na terra. Hoje são 7 famílias e ninguém sabe dizer quando a comunidade começou. Aqui o tempo é outro, o tempo da pesca. Uma tarefa de cada vez, na hora certa. Aqui, desde pequeno, se aprende a importância de olhar o mar, o tempo que for necessário para entender o movimento da maré. A rotina da pesca em Trincheira só foi quebrada quando a indústria do turismo descobriu que podia explorar o lugar. Um grupo empresarial conseguiu convencer 2 dos irmãos a vender a terra. E a comunidade se dividiu. No começo mesmo, teve uma reunião aqui, né, na casa do meu avô. Né? E nós todo mundo participamos, eles queriam que nós saíssemos daqui da frente e fosse lá para os fundos, né? Porque eles queriam fazer isso aqui um clube de pesca, né? Como nós não aceitamos,
Aí ele chegou para o Evaristo, que é o irmão do meu pai, né? E queria comprar as terras aqui, né? Que eles comprando essa parte, eles poderiam vir grilando, né? Então por isso que deu a briga, porque nós achamos que não devia vender, né? Porque nós estamos aqui tudo só em uma comunidade, né? Mas na justiça vocês mostraram algum documento, alguma prova que mostrasse que vocês estão aqui há mais de 40 anos? Não, uma prova que nós tínhamos aqui era só a certidão do nosso de nascimento, né? Não tinha outra prova, assim, não tinha documento nenhum, né, de posse. Não tinha outra coisa, isso. E essas pessoas que vieram reivindicando serem donas do terreno, mostraram algum documento? Não, eu não vi nenhum documento deles. Não vi nada. Eles falaram que compraram, não sei de quem eles compraram, eu não sei, eles não sabem. Eu nunca conheci, nunca tinha visto essa pessoa, né, antes. Por que vocês não queriam sair desse terreno? Não, aqui não vivemos, né? Vivemos da pesca, nós temos porto, temos, né? Nós vivemos da pesca, nós, fora do mar nós estamos perdidos, né? No próximo bloco, as agressões de madeireiras e mineradoras contra os parques e reservas da região. Sobrevoando a região, dá para ver que a devastação da Ilha Comprida ainda é um caso isolado. No continente, a preservação das florestas de Mata Atlântica é visível. Em todo o estado de São Paulo, o Vale do Ribeira é o único lugar que ainda mantém boa parte da vegetação primitiva. A mata cobre mais de 8.000 quilômetros quadrados por aqui. Não é à toa que 38% das áreas de parques, reservas e estações ecológicas estão concentradas no vale. E praticamente toda a área do complexo estuarino lagunar no estado está defendida por algum tipo de legislação. O mapa mostra que toda a extensão dos municípios de Iguape e Cananéia é definida como área de proteção ambiental, o que limita o uso do solo. E pelo menos 2 grandes parques integram o sistema, o do Jacupiranga, no continente, e o da Ilha do Cardoso. O Cardoso foi transformado em parque na década de 60. Alguns geólogos arriscam que a ilha era um pedaço da serra de Paranapiacaba que há milhares de anos foi lançado ao mar. E lá se manteve intacto, com serra e tudo, como um pedaço do continente que faz questão de ignorar a vizinhança do oceano. Foi a variedade de ecossistemas que levou à transformação da ilha em parque. Um passeio pelo rio Perequê serve como ilustração. Perto da foz, ainda sob influência da água salgada lançada pela maré, o rio apresenta um dos manguezais mais ricos do litoral brasileiro. Rio acima, é possível ver a serra ao fundo. E na medida em que vamos nos aproximando dela, a paisagem muda. Estamos entrando no território da floresta, um pedaço da Mata Atlântica cravado em pleno oceano. No pé da serra, perto da nascente, onde o rio não é mais navegável, paramos para conversar com o administrador da ilha, Joaquim Teotônio. Ele é um dos principais responsáveis pelo bom estado de conservação em que o parque se encontra. Que tipo de problemas vocês enfrentam aqui que ameaçam essa natureza? Toda ação predatória, né? Caça, pesca, o turismo em si. O palmiteiro dribla muito a gente. Caça amadora, mesmo assim não se atrevem muito, mas vez ou outra a gente desmonta algum mundel, trepeiro, que são o que eles usam para atrair as caças e a ceva que eles chamam, né? Então agora com essa ação que a gente está tendo de ter em pontos mais estratégicos, pessoas daqui da ilha mesmo, moradores, funcionando como vigia florestal, a coisa vai ficar muito mais fácil. Mas também a Ilha do Cardoso não serve como exemplo do grau de preservação do meio ambiente na região lagunar. Ninguém sabe calcular ainda o ritmo da progressão do desmatamento por aqui.
Só agora, com meios mais precisos de avaliação, alguns técnicos começam a fazer as primeiras estimativas. O professor Renato Hertz, do Instituto Oceanográfico da USP, em São Paulo, é um deles. Ele está trabalhando na análise de fotos tiradas pelo satélite Landsat 2. Ainda não há dados gerais, mas com a ajuda de um operador, foi possível destacar no computador uma área de mais de 200 quilômetros quadrados na região de Cananéia. Só ali, mais de 5% das matas foram abatidas nos últimos 10 anos. É importante, tendo em vista a análise que se pode fazer com relação à velocidade de ocupação do solo. 10 anos, para que a gente tenha um desmatamento da ordem de 5% sobre uma área desse tipo, é realmente uma velocidade muito alta. E isto deve ser um alerta às autoridades para que se faça um controle da ocupação do solo aí, para que nós não tenhamos uma devastação total. A devastação da floresta nessa área, ela advém principalmente da instalação de novas rodovias. Elas permitem a entrada do elemento que vai desmatar e que sobrevive dessa coleta, né? Foi por uma dessas pequenas estradas de terra na região monitorada pelo satélite que pudemos conhecer de perto a ação dos chamados madeireiros. Aqui, uma área de mais de 5.000 metros quadrados foi devastada em poucas semanas. Eu andei pela região devastada com o engenheiro agrônomo Dácio Mateus. Ele trabalha no DPRN, Departamento de Proteção dos Recursos Naturais da Secretaria do Meio Ambiente. Quem nos levou até lá foi o pescador Amantino Xavier. Foi ele quem descobriu o desmatamento. Amantino é uma espécie de fiscal amador, sempre atento aos crimes contra o meio ambiente. Amantino, como é que você fica sabendo desses casos? A gente fica sabendo desses tipos de desmatação. O que ocorre é o seguinte: o pessoal do sítio, por exemplo, pessoas que moram no sítio, né? Se forem, por exemplo, fazer um desmatamento para fazer alguma plantação para a sobrevivência dele, o que acontece? O comando florestal vai em cima, prende ferramenta, prende, multa e pinta e borda com eles, né? Então o que acontece com isso? Eu acho que a revolta desse pessoal é o que acontece com essas denúncias. Quer dizer, o pessoal vem e denuncia porque eles não podem plantar. Então eles se revoltam diante dessa situação, porque, veja bem, eles não podem plantar para sobrevivência. Agora, um camarada que não tem nada a ver com o município, vem, desmata, leva madeira e não acontece nada. Por que você faz esse trabalho, Amantino? Eu faço esse trabalho porque eu acho que todo pessoal que tem consciência da natureza deve fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que deve ajudar. É uma preservação para a gente, enquanto vivo, e mais tarde para a família, para os filhos, né? Nessa área foi cometido um duplo atentado. O desmatamento está num topo de morro a menos de 30 metros de uma cachoeira. Ela alimenta a nascente de um pequeno rio que deságua no estuário. Dácio Mateus contou que os dois casos, topo de morro e nascente de rio, são áreas de preservação permanente, protegidas por legislação ambiental. Até ele, que cuida da fiscalização no município de Cananéia, ficou surpreso com tanta irregularidade. O DPRN conhecia esse desmatamento? Não, a gente ficou sabendo desse desmatamento hoje, através de denúncia, e a gente está agora no local, né, averiguando a gravidade do problema. Como a gente está localizado às cabeceiras do Rio Branco, que é um dos afluentes do rio Itapetangui, que é um dos principais contribuidores, né, da bacia da região lagunar. Então, como a gente pode ver, exatamente onde nós estamos, os madeireiros abriram essa estrada, assoreando completamente esse braço do rio, né, que obviamente está prejudicando já a drenagem desse riacho, que vai, obviamente, prejudicar também a drenagem do próprio rio. Qual é a situação do desmatamento na região? Está mais fácil para o DPRN fiscalizar? A gente pode dizer que já teve pior. No entanto, a gente pode perceber que por mais recursos que se vem investindo na Polícia Florestal, em equipamentos e tudo mais,
nós ainda estamos muito aquém do desejado. Porque, no meu entender, a gente precisaria de uma fiscalização mais sistemática, com sobrevoos na área, né? Sistematizado, com trabalhar de uma forma mais moderna, com imagem de satélite, para que a gente pudesse diagnosticar os focos de devastação e aí sim estudar melhor a nossa ação. Não perdemos a deixa. Quando sobrevoamos a região, levamos Dácio Mateus junto. O alvo principal foi o Parque do Jacupiranga, que em nada se parece com a Ilha do Cardoso. Vendo o mapa, até dá para entender. Além de não ter sido oficialmente demarcado, o parque é cortado de ponta a ponta pela BR-116, a principal rodovia de todo o sul do país. Além dela, outras pequenas estradas atravessam o parque. Essa, por exemplo, é a estrada do Ariri, bem no sul do estado. Dela saem pequenas trilhas que sempre levam a um desmatamento. No meio da viagem, mais uma surpresa. Olha aí, dentro do Parque do Jacupiranga, o desmatamento. As pessoas acabam desmatando atrás dos morros e assim, dessa maneira, só dá para ver aqui de cima que a área foi desmatada. Do lado da estrada, a cobertura vegetal esconde o desmatamento. Dácio, você conhecia esse desmatamento? Não, porque a gente passa por aqui, pela estrada, e como você mesmo falou, o pessoal ele desmata atrás dos morros, formando uma cortina com o morro e a vegetação. Então é praticamente impossível a gente ver um desmatamento como esse no meio da mata, como está sendo mostrado aqui. Quem é que pode ter desmatado uma área assim perdida no meio do morro? Muito provavelmente o pessoal dessa fazenda, ali na beira da estrada, que a gente viu aquela casa, deve fazer as plantações, o pasto aqui no fundo da propriedade, né? Mas não é só a ampliação irregular das áreas de cultivo que ameaça as florestas. Essa área toda, em volta de uma grande serraria, fica em plena Serra do Mar, na região de Cananéia. Ela foi desmatada porque antes de 86, um artigo do Código Florestal permitia que toda a vegetação natural de Mata Atlântica fosse removida. A única exigência era de que na área desmatada se plantasse pinos e eucaliptos. Aqui, nem isso chegou a acontecer. Como esta, existem várias serrarias operando na borda de parques e áreas de preservação em todo o complexo estuarino lagunar. A lei, atualmente, até dificulta a derrubada de mata nativa, mas os madeireiros sempre dão um jeito de manter o estoque. Quando passamos por esta serraria, os donos não estavam, e o único funcionário que aceitou falar fez questão de dizer que tudo estava dentro da lei. Acho que eles queimaram lenha antigamente aqui, outro tipo de lenha, né? Agora depois que eu peguei aqui essa pinta. E você que vive nesse meio desde os 14 anos, o que você acha de tirar as árvores e fazer isso? Transformar? Eu acho errado. Bastante errado. Porque nós que já estamos adultos, a gente já conheceu, né? Aquele que está pequenininho não vai chegar a conhecer. Você trabalharia numa serraria que extraísse outro tipo de madeira que não está certo? Não pinos? Não já trabalhei tempo. Não aqui, que do caso, mas já trabalhei. Mas mesmo não sendo permitido, você trabalharia? Ah, bom, a gente que é pobre, se obriga a trabalhar, né? Se não trabalhar, não vive. O acesso rápido e fácil à matéria-prima não é o único incentivo para a ação dos madeireiros na região. Clientes também não faltam, principalmente no Paraná, onde várias fábricas têm suas caldeiras movidas a lenha, o destino final de boa parte do que é tirado na floresta. Esta empresa fabrica óleo de soja em Paranaguá, no extremo sul do complexo estuarino lagunar. Aqui, bem perto da Mata Atlântica, não existe nem a preocupação de esconder a origem da madeira que serve como